Professor Leandro falando, do CBS. Estou gravando aqui esse vídeo para vocês, para servir como um tutorial para a utilização do Google Hangouts. Esse é o primeiro vídeo que eu vou passar para vocês. E o Google Hangouts serve para você fazer uma transmissão com os alunos ao vivo, por reunião, enfim. Até uma reunião mesmo de trabalho vocês podem usar depois, funciona super bem, tá? E aí eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês sobre como operacionalizar isso de uma forma mais eficiente. Vejam, para a gente começar, basta você abrir o seu navegador, você coloca hangouts.google.com e aí você já ingressa. Tá certo? Ele vai pedir para você fazer o seu login no Google e isso pode acontecer a partir do seu e-mail pessoal ou então do seu e-mail profissional, e-mail da Católica mesmo. Tanto faz, fica a seu critério. Nesse caso, não há necessidade de você usar apenas o e-mail institucional. Se você tiver um Gmail, você consegue numa boa, tá certo? Ok, então, essa aqui é a tela inicial do Hangout. O que a gente precisa fazer, então, para começar uma aula? Direto ao ponto, gente. Primeira coisa é você clicar aqui em vídeo chamada. Clicou aqui, ele aparece... Ele mostra, aliás, essa tela, que é a tela em que você vai, enfim, interagir com os alunos, tá certo? Essa é a tela da videoconferência. E aí, você amplia aqui um pouquinho, eu prefiro que vocês façam isso para ficar mais interessante, né? Até para ficar mais focado mesmo num determinado arquivo. Eu estou ali por trás, ó, pelo que vocês estão vendo, mas eu estou insistindo nessa tela, por quê? Porque ela é uma tela em que vocês devem usar para poder convidar os alunos para a sala de aula. Como é que seria isso? Você vai copiar esse link aqui para compartilhar, clica nesse link e aí ele já transfere você para a área de transferência, ou seja, esse link fica lá na área de transferência, depois eu dou um Command V ou um Ctrl V no WhatsApp da turma, né? Ou com o representante, enfim, você pode fazer isso utilizando o WhatsApp Web, na verdade, e com base, ou e-mail, se você quiser, enfim, você pode abrir o e-mail, mandar esse link, uma boa, e aí o pessoal vai ingressando nessa janela aqui, tá certo? Bom, supondo que os alunos já entraram, que todo mundo entrou, aí você fecha aqui e agora aparece a tela mesmo com o professor, tá bom? Ok, digamos que todo mundo tenha entrado, todo mundo já tenha ingressado, eles vão aparecendo aqui embaixo, nesse cantinho, tá? E aí tem algumas dicas importantes. A primeira dica é utilizem um microfone. Porque o microfone de um fone de ouvido e não o microfone do seu computador vai funcionar como uma espécie de condensador de áudio e isso ajuda o som a ficar com mais qualidade, tá bom? Então, só que se você não tiver um fone de ouvido com o microfone, por exemplo, tudo bem. Você usa o fone do próprio notebook, mas sabendo que isso pode trazer algumas limitações do ponto de vista de qualidade do áudio, tá? Bom, outro ponto importante é pedir para que os alunos, ao ingressarem, mantenham o vídeo e o áudio desativados, porque isso vai fazer com que você não exija tanta transferência de dados e isso tende a tornar essa apresentação mais estável. Outro ponto importante é que você deve projetar os seus slides quando for apresentar, quando for iniciar aí a sua atividade, né? Bom, você pode usar isso aqui simplesmente para fazer uma discussão de caso, um artigo que você mandou para os alunos, por exemplo, lá no Classroom, mas a ideia aqui é justamente mostrar como funciona uma aula expositiva mesmo, ao vivo, né? E aí eu tenho algumas ferramentas para vocês aqui, ó. Clique nesse link, nesses 3 pontinhos, e aí vai aparecer, vão aparecer algumas opções, e a opção que eu peço para que vocês acessem é essa, o compartilhar tela, tá? Supondo que a sua apresentação já está disponível aí, já está aberta, por exemplo, eu vou abrir aqui a minha agora, tá? Eu vou mostrar para vocês qual é a minha aula. Digamos que seja essa aula aqui de anti-anginosos, beleza? Vou abrir aqui essa aula, vai ficar disponível, e aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vocês estão vendo que ela está aberta, só que os alunos não estão vendo nesse momento, só quem está vendo é você. Aí, para que dê certo, o que você vai fazer? Você vem aqui em compartilhar a tela, agora sim, clica aqui, e aí você vai selecionar o aplicativo que você quer manter aberto, que nesse caso seria o Keynote, para quem tem MacBook, ou pode ser o PowerPoint mesmo, não tem problema, tá?
Outro ponto interessante é exatamente isso. Vocês devem ter ouvido um caminhão passando com barulho lá fora, e aí o ideal é que esse ambiente que você está transmitindo a sua aula seja o mais silencioso possível, que tenha uma boa iluminação para que os alunos possam te ver, e que seja um ambiente, portanto, confortável para quem está assistindo, tá? Vamos lá, compartilhar aqui. Aí vocês estão vendo agora a tela, né, do Keynote, que poderia ser o PowerPoint também, não tem problema. E aí, para começar essa aula, eu recomendo que vocês cliquem aqui em reproduzir, né, ou apresentação de slides, e aí vai aparecer exatamente isso. Bom, nesse momento os alunos estão vendo os slides, tá? E aí você vai fazer a sua aula como se estivesse em sala de aula. Então aqui eu vou passando rapidamente sobre os slides, eles vão vendo isso, vão vendo cada detalhe, você vai comentando. É importante que você use a seta aqui do mouse para poder ir guiando os alunos e poder explicar um pouco como é que a coisa se comporta, né? Para fazer que para guiar o aluno em relação àquele raciocínio. Nesse momento é importante que você fale um pouco mais devagar, um pouco mais mastigado, porque na sala de aula, às vezes, a gente fala muito rapidamente e nós temos que lembrar que na aula ao vivo, um EAD, por exemplo, então gravado, né, mas na modalidade à distância, o tempo é muito mais curto. Tipo, uma aula que você daria em 1 hora, você pode ministrar entre 20 e 30 minutos com tranquilidade. Então, porque você não precisa ficar voltando e repetindo aquele mesmo assunto. Você fala aqui, ó, por exemplo, eu vou apresentar aqui a angina estável, que pode ser que é uma forma clássica, típica ou induzida por esforço de angina, e é a forma mais comum. A isquemia, nesse caso, é possível, mas é rara. Ela é causada normalmente por obstrução fixa da artéria coronária, provocada por aterosclerose. Já a angina instável, que é também conhecida por angina pré-infarto ou angina em repouso, é classificada entre angina estável e infarto agudo do miocárdio. Ou seja, eu estou explicando aqui para vocês, mas sem ter que ficar falando a mesma coisa várias vezes. Sabe aquela história do áudio do WhatsApp? Vocês falam uma vez o áudio, não precisa ficar explicando a mesma coisa várias vezes. Só fala uma vez, porque essa é a dinâmica quando você tem o registro daquela informação. Você não deve ficar falando várias vezes ao mesmo tempo, tá? Muito bem, essa dica é importante, e por isso eu até repeti um pouquinho mais do que deveria, mas vamos em frente. Você vai passando os slides, vai passando os slides, vai passando os slides, vai fazendo a sua abordagem. Eu vou passando aqui rapidamente só para organizar. Terminou a aula, beleza. Então agora você vai fechar isso aqui, fecha o seu navegador, ou simplesmente vem aqui da ferramenta, né, do aplicativo que você usa para transmitir a aula, né, o Keynote, PowerPoint, enfim, ou simplesmente vem aqui interromper compartilhamento, porque ao fazer isso, ele joga você de volta para a tela de interação com os alunos, né, o ambiente da sala de aula. E aí você pode simplesmente conversar com os alunos aqui, você pode pedir para que os alunos, caso tenham dúvidas, eles podem abrir o microfone para poder interagir, ou podem também escrever, eles podem clicar simplesmente aqui em chat, ou vem aqui do lado, aqui nesse cantinho, e também é o chat, e aí ele vai mandar uma mensagem, você lê essa mensagem para todo mundo e depois responde, tá? Então esse é o ambiente do Google Hangout. E aí com base nisso você consegue ministrar a aula com tranquilidade. Claro que não vai ter a mesma pegada da aula presencial, né? Mas é uma forma da gente se aproximar dos alunos aqui e deixar, enfim, com a mesma capacidade de interatividade. Tem dúvida sobre alguma coisa que apresentou e o aluno foi e perguntou, você pode reprojetar os slides, voltar lá no esquema e trocar uma ideia, porque ao ouvi-lo falar, você vai poder discutir exatamente naquele ponto do slide, tá certo? Bom, gente, o que eu tinha para falar então nesse momento era isso para vocês, eu espero que tenha sido claro e estou à disposição para ajudar naquilo que for necessário, tá bom? Então, é isso. Grande abraço a todos. Valeu!